partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 30 de julho, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Vamos falar sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016 através da internet. Mostraremos quais são os impactos que esse tipo de cobertura traz para as mídias tradicionais e a possibilidade de ser um negócio lucrativo. Entrevistamos o professor de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul, André Pazé, e o editor do site Lancenet, que pertence ao grupo Lance, Márcio Monteiro. Portanto, fique ligado que já já vamos falar deste assunto. Aqui no Observatório do Esporte, a informação vai além das quatro linhas. E hoje time completo, né? Além do Zeca Marques e do Tuca Américo, o retorno, a volta de Carlo Napolitano e seus abraços tradicionais. Um abraço pra você, Carlão. A volta de quem não foi, é isso? 2 semanas? 2 semanas. 2 semaninhas, passou voando. Pra mim passou rápido. Não, pra nós também. Nós ficamos 2 semanas sem abraço e sem basquete. Hoje terá abraço e basquete. Tem abraço acumulado? Tem abraço acumulado. Então vamos lá. Tem um abraço cobrado. Ah, né? é? Oi, fui cobrado por isso. No último dia 17 foi bodas de ouro de um casal de tios avós meu, da Dalva e do Puio, que moram em Agudos. Eu até já mandei vários abraços para eles aqui, e que são ouvintes assíduos, né? Então foi uma festa. Eu não entendi o nome, Dalva? Dalva e Puio. Puio. E eles fizeram 50 anos de casados, bodas de ouro, estava toda a família reunida, e foi uma festa com feijoada e música italiana, Zé Camargo. Que bacana, hein? Foi bacana. Aliás, um abraço. Um abraço para nossos ouvintes lá de Agudos. Eu tenho vários amigos lá em Agudos. Agudos que nessa semana completou 118 anos. E a gente tem muitos ouvintes, muitos parceiros lá na cidade de Agudos. Um abraço para todos lá naquela cidade que curtem o Observatório. E aproveitar que também mandar um abraço bem longe, que são o filho da Dalva e do Puio, o Gustavo, e a esposa dele, a Juliana, que moram em Luiz Eduardo Magalhães hoje, na Bahia. Não é? E a minha tia pediu para eles ouvirem o programa, que com certeza eu mandaria um abraço. Não, tia, infelizmente eu não participei, mas quando eu voltar, o abraço será mandado. Então, eles prometeram também ouvir pela internet, né, o nosso programa lá em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E caso eles tenham perdido o programa veiculado pela rádio, eles podem ouvir também no nosso blog lá, que tem todos os programas. Então hoje nós estamos com saudações interestaduais. Interestaduais. Já tivemos uma saudação internacional para uma amiga do Fábio Fleury, a Tina Zinheiro, de Portugal. Semana passada teve a saudação para o nosso amigo argentino. Exatamente. O Observatório do Esporte é planetário. Rompendo fronteiras. Tá certo. Carlão, começa contigo então. Vamos falar com de basquete, saudade de então. trazer temas aqui para o Observatório? Bom, manda um abraço então, já que estamos nos abraços, para o Luiz Henrique Ferraz, o popular Zorba, que fez uma visita a Bauru e a Unesp. Encontrei o Zorba hoje, uma visita surpresa. Não, ele veio aqui conversar sobre as possibilidades de futuro acadêmico dele. Ele é mestre pelo programa de comunicação, formado aqui na casa em jornalismo, e tem intenções de fazer um doutorado. Então ele esteve aqui, falou com o Fábio Fleury, falou com o Carlão, falou com o Tuca Américo. Um abraço pro popular Zorba, que é de Birigui, outra cidade da grande Bauru. Vamos falar de basquete, né? E falar já foi noticiado até pelo Jornal da Cidade, saiu no Caderno Esportivo e também saiu na coluna social. O time da Suzete Criarte Basquete vai representar o estado de São Paulo num campeonato sul-brasileiro de seleções. O time sub-14 da Suzete foi convidado para representar a Federação Paulista de Basquetebol nesse campeonato, que vai envolver 6 seleções aqui do Sul, pelo menos do Sul, do mapa do Sul Maravilha? Do Sul Maravilha do Brasil, as seleções do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. Vão disputar do dia 2, na próxima terça-feira, até o dia 7, no próximo domingo, esse campeonato na cidade de Toledo, no Paraná. É um reconhecimento aí pelo trabalho feito pela Suzete e
e pela prática esportiva Mas do basquete. tem um napolitano aí nesse Com O certeza, herdeiro tá no time? Com certeza, né? O Pedro é o pivô Quanto desse tem de time. altura, seu filho? Ele tá com 1,80. Porque eu vi a 1,80? foto. 1,80. Eu vi a foto no jornal, molecada alta, hein? O time é alto. E tem dois que são maiores que ele. Né? Tem o Léo, que é um outro pivô, que é um bem mais alto que o Pedro, e tem um outro menino que eu não me lembro o nome, acho que é Lucas, que também é mais alto que o Pedro. O nosso diretor Fleury tem vaga no time? Não dá. Não passa nem não perto. dá. Acho Quantos que o menorzinho é mais alto que o Fleury. Uns 15 centímetros mais alto. Quantos anos tem o Pedro? Ele tem 13. 13 anos, 1,80m? É a equipe do Sub-14, então todos eles têm, no máximo, ali 14 Tinha anos. um moleque ali com mais de 85, beirando em 90, não tem? Esse menino Léo, que também joga como pivô, acho que ele é mais alto que eu, deve ter mais de 1,85 com certeza. Eu vi a foto, é muito alto, molecada alta E mesmo. falando de garotada e basquete, né? Claro que informação muito bacana que você trouxe, Carlão, mas fazer uma menção também que o Bauru Basquete está utilizando um time de garotada, né? Formado a base do time é do Sub-19 e começou a disputar o Campeonato Paulista nesta semana, inclusive estreou contra o Rio Claro fora de casa, então fica também essa O menção, armador né? tem 17 anos. Sim. Né? Então Tem garotos de 17, acho 18, que dá pra 19. molecada da Suzete também jogar daqui a pouco lá no mas time do Bauru. 3, 4 aninhos já dá pra encaixar aí a Mas molecada. qualquer clube que está em crise apela sempre para as categorias de base, né? Ainda bem que temos categorias. Exatamente. Lembrando que no caso de Bauru contratou o Valtinho e o Chilton, né? Mas eles ainda não estão em condições de participar, até fazendo um trabalho de aprimoramento físico. E também tem alguns jogadores com a seleção nos Jogos Olímpicos, o Alex Garcia, o Hetzheimer e o próprio Senna. técnico. O Wesley Senna também. Que o Wesley participa. agora já é jogador do Barcelona, né? Mas o próprio treinador, o Demetrios Ferraciu, que Sim, é assistente. o Hudson Previdelo está substituindo ele agora nessas primeiras partidas. Obviamente que eu fiz uma brincadeira falando de clubes em crise, eu não vejo crise, eu vejo um problema de financiamento da equipe, né? Sim. Mas uma equipe que teve até recentemente, até o mês passado, disputando torneios aí nas fases finais. O investimento que tinha para o não investimento que vai ter não agora. Não é um clube em crise, é um clube que está com um problema de financiamento para as próximas Mas não épocas. nessa dimensão, Zeca, de entrar com um time sub-19 praticamente. No ano passado também a temporada começou desse jeito. Né? O Bauru deixou o Campeonato Paulista meio como segunda opção no início do torneio. Né? Ficou em stand-by. E também começou com vários jogadores novos, não nessa dimensão, jogadores da Liga de Desenvolvimento do Sub-23. Deixou o Paulista em stand-by porque preferiu fazer pré-temporada com os times da NBA, né? Eu acho justo. Tanto é que o Bauru nem chegou a disputar no ano passado os jogos nos playoffs, no mata-mata. Simplesmente terminou a série e foi lá para os compromissos nos Estados Unidos. Bom, Carlão, mais algum tema? Não, acho que nós vamos... Na próxima semana começa a Olimpíadas, todo mundo vai falar um pouco sobre isso, a própria matéria da semana é essa. Eu já vou falar hoje. E eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o grande mico olímpico, né, que foi a entrega lá da Vila Olímpica durante a semana e que todo mundo, toda a imprensa comentou. Mas o que me chamou mais atenção foi a tentativa das organizações Globo de tentar minimizar o prejuízo e a imagem causada por isso. Né? O Jornal Nacional, na última quarta-feira, mencionando episódios de outras Olimpíadas com atraso, com problema, tentando dizer que isso é normal. Né? O portal lá, Globoesporte.com, na quinta-feira, veicula uma informação de que há uma suposta sabotagem de operários nas obras, por terem deixado pedaço de tijolo, concreto dos encanamentos para propositalmente causar entupimento no encanamento e vazamento. Transferindo essa responsabilidade. Transferindo a responsabilidade. Não é? E me chamou a atenção essa ação das organizações Globo. A Globo não é organizadora do evento. Ela tem direito de transmissão. Então acho que a defesa intransigente desse mico olímpico... Mas ela é partícipe, cara. Mas ela não é organizadora. Mas ela pagou para transmitir e não vai querer mostrar uma imagem negativa do evento. Isso eu acho que é... Mas é lamentável que faça isso. Mas você sabe que eu acho que... eu tenho acompanhado muito o Jornal da Bandeirantes, que antecede o Jornal Nacional. E eu tenho visto a cobertura da Bandeirantes é até pior. Ela tem uma adesão muito maior na Bandeirantes, no sentido de mostrar os aspectos positivos e eufóricos dos Jogos Olímpicos. Eu fico assustado, porque é um tom que a Globo tem na média, mas que me parece mais acentuado, inclusive, na Bandeirantes. O que eu criticaria na Globo é algo que, inclusive, o Maurício Sticer comentou recentemente no UOL, que são aquelas grandes reportagens que o Pedro Bassan tem feito
né, que demoram praticamente 10 minutos cada reportagem. E sempre para louvar o esforço, a dedicação, a abnegação de um atleta. Nessa semana, por exemplo, eu vi o do Serginho do vôlei. Sim. Então, as histórias são muito parecidas. A pessoa que não tem condições de treinamento, mas pelo esforço, dedicação, consegue ser um vencedor, dá a volta por cima e vira um vitorioso. Né? Mas assim, acho que talvez até pensar em eventuais sabotagem, uma hipotética sabotagem, deixar um pedaço de concreto, de tijolo dentro do encanamento, até vá. Mas a sujeira não é sabotagem, a sujeira é visível. Não, né? ali houve... O fiação exposta, como foi mencionado, isso é visível. Então é falta de fiscalização, é falta de fiscalização na entrega da obra. Sim. Agora, se houve sabotagem, eu também duvido muito disso, não é? Talvez até seja justificável, porque os trabalhadores que trabalharam lá não tiveram carteira assinada, não têm direitos trabalhistas respeitados, então alguma coisa também de revolta os caras têm que fazer. E é mais grave é isso. O mais grave foi Eduardo isso. Paes lidou bem com a situação? Foi feliz no discurso? Ele foi infeliz. Como ele é infeliz, ele parece um fanfarrão, né? É um prefeito fanfarrão. Que coisa, né? Pro ouvinte que não acompanhou, né? Ele disse até que colocaria cangurus na frente ali das dependências onde se concentra a delegação australiana. Ao final ganhou um canguru de pelúcia da dirigente australiana. Roubaram o cachimbo da paz. É porque não tinha um outro bicho orelhudo para ele receber, o que ele mereceria, né? Na última terça-feira, o Eduardo Paes foi entrevistado no programa do Jô Soares. O programa inteiro foi dedicado ao prefeito do Rio. E eu até estranhei também, fiquei surpreso, porque o Jô Soares fez perguntas assim muito incisivas, de maneira muito crítica, algumas com muita ironia. Mas, por exemplo, um comportamento que o Jô Soares não teve quando recebeu algumas outras personalidades da política recentemente, e nem quando teve com o Neymar, quando o Neymar esteve lá na semana passada. Sim. Eu até ia comentar aqui que a entrevista com o Neymar foi de uma sensaboria completa. Né? Não houve uma pergunta interessante, inteligente e nova para o Neymar feita pelo Jô Soares. Mas com o Eduardo Paes, acho que ele acertou a mão e deixou o prefeito em situação assim bastante constrangedora. Agora, ele me parece que conseguiu lidar de maneira até bem humorada com a questão. Ele reconhece que errou, que falou bobagem. O Jô Soares deu um canguru pro Eduardo Paes na terça-feira, no programa que foi exibido terça. Imagino que a gravação tenha sido feita ou na segunda ou na terça. Provavelmente segunda. E na quarta-feira foi quando ele recebe a delegação da Austrália e também recebe outro canguru. Foi premonitório. Foi. Eu só queria enaltecer aqui, é lógico que não tem desculpa para tudo que aconteceu, né? Mas eu queria enaltecer o espírito olímpico da delegação, se eu não me engano, da Noruega. Né? Que enquanto estava todo mundo reclamando e tal, eles foram lá e eles mesmos limparam os alojamentos e tal. Então acho que isso evoca o espírito olímpico. Né? Então nós estamos aqui para participar do evento, tá legal na Vila Olímpica, com engraçamento, conhecer as pessoas. Eu acho que tem um grande problema aí que o Carlão já apontou. Para mim, atrasar a obra, isso era inevitável no caso brasileiro. Todo mundo já sabia, talvez a gente não soubesse que ia ser nesse montante. Mas parece que 3 prédios não estavam prontos até esta semana, então ainda faltam 3 prédios a serem entregues dos 21, não é isso? Para mim o grande problema é o que o Carlos apontou. Operários que trabalharam, que estavam trabalhando nesta semana, sem registro, sem respeito às leis trabalhistas, numa contratação emergencial, e isso é grave. E o mais grave é que o grande exemplo de Barcelona, que foi revitalizar uma área degradada da cidade, a zona portuária de Barcelona virou a Vila Olímpica, que era uma parte ali da cidade que estava desprestigiada, abandonada. Ali houve revitalização. Não dá para falar que houve revitalização na Barra, onde está esse parque olímpico, a Vila Olímpica, porque não existia nada ali. É uma área desocupada. E ali é uma área de intensa especulação imobiliária. O que vai acontecer com esses prédios todos, que vão ser usados agora pelos atletas, eles são... metade dos imóveis já foi vendida para particulares que vão ter o privilégio de se hospedar eventualmente onde o Usain Bolt esteve hospedado. Mas vejam que não teve nada de revitalização. Ali é um investimento pesadíssimo na iniciativa privada que vai lucrar horrores com um condomínio fechado, né? Sim. E que, pelo visto, não teve ainda grande aceitação, porque só metade foi vendida. Pelo que eu entendi, são 7 condomínios e acho que 31 prédios. Um negócio assim. Então, Carlos, para mim, 2 problemas. 3 mil unidades de apartamento. A questão dos trabalhadores e a questão de não haver revitalização nenhuma. Aquilo foi especulação imobiliária pura que vai se desdobrar nos próximos anos. Você está em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Zeca, traz pra gente, então, os seus temas desta semana. 2 temas, aliás, muito simples. Primeiro, quero voltar a discutir a questão de quem vai acender a pira olímpica na abertura dos Jogos. Não houve nenhum anúncio oficial
e algumas especulações. A maior especulação é que o Pelé seria o responsável por acender a pira olímpica. Nós, acho que, Tuca, comentamos isso no programa passado. Né? E a gente dizia, aliás, o cara acho que até estava presente quando a gente comentou isso, que eu sugeri que fosse uma mulher que tivesse alguma ligação com os Jogos Olímpicos. O Pelé nunca disputou a Olimpíada, não que ele não quisesse, ele nunca pôde, porque ele se profissionalizou com 16 anos. E à época, nos anos 50, 60, ele jamais poderia disputar uma Olimpíada no futebol. E eu assisti na última quarta-feira o jogo da Globo, que foi o Santos e Gama. Foi esse? Santos e Gama. E os comentários do Casagrande, do Caio Ribeiro. E o Casão deu uma sugestão que eu achei interessante. Ele dizia que o ideal seria que houvesse uma dupla de acendedores da pira. O Pelé, pelo que ele representa para o esporte. Eu acho que a maior personalidade viva do esporte brasileiro é o Pelé, em que pese em todas as restrições que possamos fazer, a vida particular, a vida empresarial, o posicionamento político, etc. Cidadão. Agora, como esportista, eu acho que ele é um grande mito do esporte brasileiro. E o Casão sugeriu que houvesse um atleta com muita identificação com os Jogos Olímpicos. E citou dois nomes, a Hortência e a Paula do basquete. Né? Eu acho que a ideia é interessante. Pegar dois atletas, um homem e uma mulher, para fazer a 2 mãos ou a 4 mãos, né? Não sei quantas mãos vão pegar a tocha. Ô Zeca, no Globo Esporte da terça-feira, naquele programa Fala Casão, ele foi perguntado por um telespectador sobre isso. Se o Pelé deveria acender a tocha. Ele foi categórico, falou que não, mas que o Pelé deveria homenagear. Que ele estivesse ao lado de quem fosse acender. E sugeriu ali as duas jogadoras do basquete mesmo, a Paula e a Hortência. Eu acho legal, quer dizer, porque eu acho que todo mundo está esperando o Pelé, não é? Mas ele talvez não mereceria essa honra de acender. Eu sinceramente espero que não seja o Pelé. Eu acho que seria uma honra de um grande atleta olímpico brasileiro, independente de ter sido medalhista ou não. Um exemplo, eu esqueço o nome do rapaz da maratona que foi atacado. Vanderlei Cordeiro de Lima. Sim. Eu acho que ele recebeu uma medalha, Pierre Coubertin. Eu diria que é uma bela sugestão. É uma sugestão boa, que representa o espírito olímpico. Porque é um atleta que já não está disputando, eu acho que ele se aposentou, inclusive. Sim. E eu acho que deveríamos homenagear aqueles que estão de fora do espetáculo. Por exemplo, eu imaginei, o Brasil teve a primeira medalhista mulher em provas individuais, foi a Mauro Imagem, no atletismo, né? Porque as mulheres que ganharam antes ou eram em provas coletivas ou em duplas, como no vôlei de praia. A primeira mulher em prova individual foi a Mauro Imagem. Mas a Mauro Imagem faz parte do time da Globo de comentaristas, né? O que vocês acham, por exemplo, do Saracielo, que não vem para as Olimpíadas, porque não atingiu o índice, mas que poderia ser eventualmente lembrado? O Scheidt, velejador, multimedalista, é um belo nome. O Zé Roberto do vôlei também. Mas embora... vai disputar a Olimpíada. Vai disputar, mas eu estou dizendo, alguém que não estará presente nos jogos, seja como atleta, seja como comentarista, voluntário. Sim. Não está envolvido. Não está envolvido. O Vanderlei acho que é um... Vanderlei seria interessante. Gostei dessa sugestão também. Mas eu faria essa opção da dupla de acendedores. Colocaria o Pelé junto. Ao lado. Não precisa acender, fica ao lado. É o penúltimo, né? A outra questão é que na semana passada, eu acho que eu cometi uma pequena gafe aqui, já vou explicar, que é uma meia gafe. Meia gafe? Eu falei que a Rússia não era uma potência no atletismo, porque ela era muito competente em algumas provas. Na verdade, quando eu disse isso, eu estava levando em consideração apenas a participação masculina. Porque, vejam só, nos Jogos Olímpicos de Londres, a Rússia teve apenas 2 medalhas no atletismo praticado por homens. E foram 2 ouros. No salto em altura, a Rússia, aliás, é quase sempre favorita no salto em altura, e nos 50 quilômetros da marcha atlética do Américo Napolitano, que também é uma prova que quase sempre são os atletas do leste europeu que vencem. Né? Duríssima prova. Uma prova complicadíssima. Então, para quem não sabe, os 50 quilômetros da marcha atlética é aquela em que o atleta não pode tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo. E dá a impressão que ele está rebolando. Então ele tem Se eu não me engano, o russo ganhou nos últimos metros. Acho que ele passou o que estava na frente, exatamente, que não era o favorito. Então vejam, a Rússia teve apenas 2 medalhas nos jogos no atletismo masculino, 2 de ouro. Só que, se nós formos pegar a participação das mulheres, isso fez com que a Rússia ficasse em segundo lugar no quadro de medalhas no atletismo. Então, com as mulheres foram 5 ouros, 4 pratas e 5 bronzes. Então vejam a diferença. Né? Então eu quero pedir desculpas quando eu disse que a Rússia não era uma potência, não é potência no atletismo masculino. Mas no quadro geral de medalhas, ela ficou em segundo lugar apenas atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram 28 medalhas, sendo 9 de ouro, e a Rússia conseguiu 16, sendo 7 de ouro,
Essas 7, como eu já disse, 5 com as mulheres e 2 com os homens. Logo na sequência vem a Jamaica com 4 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze por causa do Usain Bolt, 100 metros, 200, 4%, etc. Né? Então, só para dizer quais foram os ouros femininos da Rússia, 800 metros, os 400 com barreiras, os 20 quilômetros da marcha atlética, então vejo que a Rússia é forte na marcha atlética, e aqui uma pequena explicação para o nosso ouvinte. Os homens disputam a prova de 40 quilômetros e as mulheres de 20. Não há 40 quilômetros de marcha atlética para mulheres. Né? O salto em altura, vejo que a Rússia é forte, o salto em altura também foi ouro, e depois o arremesso de martelo. Então, a Rússia é uma potência no atletismo olímpico por causa das mulheres, não por causa dos homens, mas agora nem isso terão, porque toda a equipe de atletismo está suspensa. Arremesso de martelo, Zeca, que é uma técnica muito complicada. Quando eu fiz faculdade de educação física, é impossível você fazer o arremesso do martelo para que o martelo saia naquele ângulo correto, então. naquele espaço. Você acertou algum colega de curso? Não, porque não tinha ninguém na proximidade, todo mundo ficava bem atrás daquela grade Mas de proteção. o alambrado protege, o alambrado também, protege, né? porque o risco é grande, meu amigo. Não, e há outras provas, o arremesso de disco, que é muito semelhante. Sim, o dardo também. É o mesmo local de arremesso, sim. O arremesso de dardo também. Então, só para terminar aqui os meus comentários, a Helena Zimbaeva, que é recordista até hoje do salto com vara, ela foi apenas bronze em Londres e agora ela tem feito várias reclamações sobre a suspensão da Rússia. E Tucamérico acho que chegou até a postar alguma coisa no Facebook sobre isso, que essa punição ela pode ser exemplar, mas acho que muita gente vai ficar de fora da punição, né, Tucamérico? Isso é a grande discussão da semana, né? Até que ponto um atleta limpo deve ser punido pelo grupo? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a situação que aconteceu na Rússia foi muito grave. Foi uma situação... que era uma institucionalização do doping Sim. por meio do governo russo. Né? Então, acho que a punição, para mim, ela tem que ser coletiva. Tem que ser de fato. coletiva porque Exemplar. era o governo e a federação que estavam envolvidos. Então, é extremamente grave. A sorte é que o Comitê Olímpico Internacional não quis estender a punição a toda a delegação da Rússia, porque senão nós não teríamos Rússia nos Jogos Olímpicos. Mas... E você sabe o que é interessante? O Brasil tem o projeto de ficar entre os 10 primeiros países no número de medalhas. Né? Sim. E a suspensão da Rússia é algo que preocupa o Brasil. Aí a gente vai se perguntar, mas por quê? Não deveria ser favorável ao Brasil? A Rússia está de fora? Não, porque a Rússia ela tem uma participação em medalhas em provas em que o Brasil não tem a menor chance. Então a Rússia ficar de fora não afeta o Brasil. Porque o Brasil não ganharia medalha nessas provas. Sim. Mas o problema é que, como o Brasil não tem chance nessas provas, outros países têm e vão ganhar medalhas que o Brasil, a princípio, ficaria tranquilo que ninguém ganharia porque a Rússia ia e pode brilhar. Empurrar o Brasil para trás. Então, por exemplo, salto em altura. Se a Rússia não ganhar e começar a ganhar outros países que ficaram ali em 7º, 8º, 9º, pode empurrar o Brasil para 11º, 12º. Essas medalhas são diluídas para outros países. Então, as 20 medalhas que a Rússia ganharia aqui A Rússia ganhou 16 medalhas no atletismo. Essas 16 vão ficar repartidas entre 8 nações, mais ou menos. Então isso prejudica um pouco o Brasil. Só lembrando, Zé, complementando que a participação ou não das modalidades, né, da Rússia nos Jogos Olímpicos ficou a cargo de cada confederação. Então algumas confederações baniram a Rússia e outras não. Né? Teve atletas do remo da Rússia que não participarão, mas o vôlei, por exemplo, vai participar. Então cada confederação ficou responsável em admitir ou não a Rússia como participante do torneio das competições de Jogos Olímpicos. Você está na Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte em 105,7. Tuca, o que você trouxe pra gente? Vamos lá, tá falando de doping, eu vou continuar o assunto, né? Saiu uma matéria, foi uma coluna mesmo na Folha de São Paulo, né? Na última quarta-feira, do Hélio Schwartzman, em que ele fala que o título da coluna, né? É uma coluna de opinião. Veto a doping tem bases frágeis. E ele argumenta que, para o esporte em geral, o doping é mais tomado como uma questão moral do que uma questão de desempenho. E ele chega a argumentar, por exemplo, que se todos tivessem as mesmas condições de estarem dopados na competição, a competição seria justa, porque todos estariam em condições iguais de participar, né? Eu acho que o argumento
Mas tem uma questão de investimento. Tem gente que não vai conseguir consumir e fazer pesquisas para se dopar como outros países. E na verdade, ele até fica um pouco implícito no texto, Zé, que as condições, né, em que você poderia ampliar essa questão do doping, as condições. Aquele atleta americano que tem um super suporte em treinamento científico, em desempenho, em equipamentos que vão analisar os movimentos, tal, ele estaria, de certa forma, entre aspas, sendo dopado com condições que um atleta de um país mais pobre, em menores condições, não teria. Alimentação, nutrição, né? Então, quer dizer, é uma questão muito ampla. Mas eu, no geral, tendo a discordar. Eu acho que a questão do uso de medicamentos que melhorem o desempenho, né, de forma ilícita, não é legal. Eu acho que isso coloca a pessoa em desvantagem porque ela usa uma substância que não é aquela. Como eu chego a discordar também, Carlão, que já discutiu aqui vários programas lá atrás, alguns anos atrás, o uso da maconha, por exemplo, considerar a maconha doping, né? Na verdade, a maconha não vai melhorar o desempenho, ele é punido por uma questão moral. Mas a maconha pode melhorar a analgesia do indivíduo, o relaxamento muscular. Tá? Mas é uma coisa que é discutível. Então, quer dizer, tem muitas coisas que a gente tem que pensar em relação ao doping. Mas eu tendo, a princípio, a discordar do Hélio na coluna dele. Mas se liberar isso aí também, os recordes olímpicos que a gente tem até hoje, eles serão facilmente batidos, até porque os atletas de tempos atrás não tiveram esse mesmo recurso, né? Então tem esse lado também? Tem a questão do contexto, né? A gente pode pegar, por exemplo, a questão dos maiôs da natação. Né? Ele foi banido, mas os recordes continuaram valendo. Então, quer dizer, muitas provas, eles estão fazendo um cálculo que pode demorar décadas para que se consiga chegar a um próximo novo recorde mundial. Né, porque esses atletas com maiô específico, lá que falavam pele de tubarão, né? Diminuía o atrito com a água. Essa utilização ajudou bastante. Esse dia eu estava vendo um programa sobre a tecnologia no esporte olímpico, né? E me chamou a atenção no arremesso de dardo. Né? O material feito. Não o material que é feito. O local da pegada do atleta. Que antes ficava no meio do dardo. Você desloca o centro de gravidade do dardo. E o dardo chegava a 104 metros, ou seja, ele passava o estádio. Né? Foi feito o deslocamento só do centro gravitacional, colocou mais... Para evitar algum torcedor morto. E hoje não se passa de 90. É 84, acho que o recorde. Então o recorde mundial é 100 e pouco. Continua, você tem que estabelecer outro recorde mundial. Com ou sem o maiô olímpico, com ou sem o dardo no centro gravitacional. Né? Mas é interessante. Mas acho que também, Zeca, só para completar, acho que eu leio sempre a coluna do Hélio, que escreve bastante sobre política na Folha de São Paulo, mas não dá para concordar com isso. Acho que, pensando em esporte, todo mundo tem que jogar limpo. Claro. Né? Sem nenhum tipo de artifício não natural, como Mas se você pega, por exemplo, né, a questão dos suplementos alimentares. Entendeu? São substâncias sintetizadas que vão te dar certos componentes que você encontraria na natureza, mas que vão dar isso de forma turbinada. E isso não é considerado doping. Então, quer dizer, é muito difícil esse limite do que é doping e o que não é. O remédio que você tem que tomar e pode ser autorizado, mas outras vezes esse remédio é utilizado para mascarar outra substância que você tomou. Então é uma questão extremamente complicada. Agora, o que me assusta, na verdade, para finalizar esse tema, é como cada ano a gente fala mais de doping, o controle é maior e cada vez ele aparece mais. Né? Então volto até a pensar como que eram as competições em que não havia o controle do doping. Existe uma indústria que quer combater o doping, mas existe uma indústria muito mais forte que é a que procura estabelecer novas formas de utilizar substâncias que, a princípio, são proibidas, não são legítimas, mas há sempre aquela artimanha de tempo, de uso e de dosagem para poder favorecer o atleta. O Hélio chega a falar assim que ele defende que cada atleta pode fazer com o corpo aquilo que ele deseja. Né? Então eu volto aqui, Zeca, a minha sugestão do programa anterior. Então eu sou a favor que tenham 3 Jogos Olímpicos, os dopados, os não dopados e os paralímpicos, porque aí você resolve o problema. Mais algum tema aí, Tuca? Não, rapidamente, para fechar, né, notícia da última quarta-feira, publicada em toda a mídia, né, que a Operação Lava Jato chegou ao esporte e Stock Car.
né? Então, por meio do Adir Assad, que foi condenado pela Lava Jato, ele era proprietário de uma empresa de marketing esportivo, e lá foram apresentadas provas que ele desviava uma parte da propina das empreiteiras em forma de patrocínio de corredores, né? Então é verdade. Por que uma empreiteira ia ter patrocínio numa Stock Car, uma vez que a empreiteira não demanda publicidade, né? O grande negócio da empreiteira sempre foi o lobby, a participação direta nas instituições que tem grandes obras, né? E na verdade o que aconteceu é que essa empresa ela chegava a patrocinar alguns corredores com valores de até 4 milhões de reais. E segundo algumas consultorias de marketing esportivo, 4 milhões, cara, Napolitano, é o valor de uma cota de patrocínio de um jogador do tipo Neymar, pra você ter ideia. Então quem ia pôr 4 milhões num corredor não tão conhecido de Stock Car, né, em detrimento de investir numa modalidade também não tem tanto alcance, com tanta popularidade como se espera, né? Então, talvez, infelizmente, a questão da Stock Car seja só a ponta do iceberg. Muito bem, você que curte o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM em 105,7, agora vamos para a matéria da semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O serviço de streaming ou conteúdo sob demanda é o nome da tecnologia para a transmissão de áudio e vídeo pela internet, sem a necessidade de download do que é visto ou ouvido. A história dessa tecnologia tem início em 1920. O general norte-americano George Squier patenteou a transmissão de músicas por meio de impulsos elétricos. Em 1934, George fundou a empresa Muzak para desenvolver a sua invenção. No entanto, a consolidação do rádio fez com que o foco da Muzak mudasse. A empresa passou a fornecer música de fundo para lojas, restaurantes e elevadores de prédios comerciais. O streaming, como conhecemos hoje, surgiu em 1995. A empresa Real Audio distribuía trilhas sonoras. Apesar da baixa qualidade dos áudios, o serviço foi muito bem aceito pelo público. A evolução do streaming aconteceu em 4 de janeiro de 1996. Foi realizada uma transmissão ao vivo de áudio e som via internet de grandes nomes da música, como Joey Ramone, da banda Ramones. No Brasil, a primeira transmissão via internet aconteceu em dezembro de 1996. A empresa IBM Bamba transmitiu o lançamento da música pela internet de Gilberto Gil. Atualmente, os serviços de conteúdo sob demanda têm a preferência da população, levando a empresas a ter de mudar sua forma de produção. Neste ano, teremos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e muitos veículos de notícias já anunciaram que vão utilizar das ferramentas da internet para auxiliar na sua cobertura. Conversamos com o professor de jornalismo da PUC, André Pazé. Ele explica as vantagens que a internet traz em relação aos outros meios. Acho que a primeira vantagem é que você, tanto quem produz, quem narra, quem tem acesso e quem também está vendo, sei lá, com o celular, enquanto olha uma transmissão pela televisão ou faz outra coisa, tem acesso a muita informação. Então, por exemplo, você não entendeu o sistema de pontuação da esgrima, você não entendeu o beisebol, você consegue procurar rapidamente alguma coisa que te explica, você consegue tirar alguma dúvida, você quer lembrar se de repente, sei lá, um atleta fez alguma coisa, você consegue procurar rápido, você consegue buscar rápido uma informação, além de, óbvio, você está em contato com outras pessoas, está discutindo quando, por exemplo, sei lá, acontece alguma coisa legal e todo mundo, você viu aquele ginasta, você viu o que o Diego Hipólito fez, você viu como foi a prova dos 100 metros, você viu o Usain Bolt. Então essa coisa também de conectar as pessoas. Então daria para resumir que acho que as duas principais vantagens seriam assim, você ter muita informação rapidamente na sua mão e conexão, possibilidade de poder falar com outras pessoas ao mesmo tempo. O professor André Pazé também explicou quais alterações as transmissões via internet trazem para as emissoras tradicionais. Sim, altera pra caramba. Se você olhar, a Sport TV tem uma penca de canais, não lembro quantos canais tem, ESPN vai entrar violento, as próprias emissoras de TV aberta vão todas entrar com mais coisas. Então assim, eu acho que o que vai acontecer é que ou você vai ter gente tentando fazer tudo, você tem um módulo de olha, você tem 60 canais da TV a cabo que você consegue ver tudo que você quer, cada esporte, você pode ver cada coisa, ao passo que talvez aquela coisa que a gente já conhece, TV aberta faz aquela coisa de tentar dizer assim, olha, tá acontecendo um mundo, eu só tenho um canal e eu vou ter que fatiar, eu vou ter que te dar a melhor parte da programação, eu vou ter que te dar o que é realmente importante. Isso vale a
mesma coisa para o pessoal de rádio, que vai ter que dizer assim, olha, isso aqui é realmente o que você precisa ouvir agora. Está acontecendo 100 metros rasos, uma final do vôlei, o Brasil está ganhando uma medalha do vôlei, você tem que estar ouvindo, você tem que selecionar mais. Eu acho que as emissoras também sabem que elas têm que fisgar, elas têm que trazer alguém que comente, alguém que explique melhor, uma pessoa grande, conhecida, para poder traduzir o jogo para quem está vendo. Uma das plataformas mais populares do mundo é o YouTube. Esse site permite que seus usuários assistam a vídeos em qualquer hora e lugar. Devido à sua popularidade, o YouTube anunciou a compra dos direitos de transmissão da Copa do Rei da Espanha. Vale lembrar que a entidade máxima do futebol europeu, a UEFA, já transmite jogos das categorias juniores da Champions League pelo site. Isso evidencia como o streaming ao vivo de eventos esportivos é um novo mercado em ascensão e que pode ser muito lucrativo. Falamos também com um dos editores do site Lancenet, pertencente ao jornal Lance, Márcio Monteiro. Márcio diz que houve uma preparação especial da empresa só para a cobertura do evento olímpico, visando também construir um bom conteúdo digital. Bom, então, na verdade, assim, a gente já mandou até uma equipe para lá, inclusive, né? Mandamos vários repórteres, editores, uma equipe bem maior do que a gente já disponibilizou para todos os outros Jogos Olímpicos, e pelo site também a gente trouxe mais gente para fazer. Vamos tentar acompanhar, assim, a gente vai investir bastante em tempo real, né? A gente vai investir em notícia ao vivo, em aquele feed de notícia realmente, muito do que está acontecendo a todo momento. Então a gente aposta bastante nisso daí aqui no site. Essa nova cobertura também animou os anunciantes do site, como diz o editor Márcio Monteiro. Sempre que tem um grande evento, né, Copa, Olimpíada, até mesmo um menor, um Pan-Americano, cresce assim a procura de anunciante e valores também. Então, com certeza, ainda mais sendo no Brasil, com uma expectativa maior, então com certeza se animaram, sim. No dia 3 de dezembro de 2015, o Facebook passou a disponibilizar para seus usuários uma ferramenta que permite transmitir vídeos ao vivo de onde estiver. Com isso, canais como o Sport TV e o Esporte Interativo começaram a fazer pequenas entradas em estádios e coberturas de coletivas usando esse aplicativo. Hoje, quase todas as empresas de mídia já usam esse mecanismo em suas páginas de internet. O professor da PUC, André Pazé, diz que as transmissões e coberturas pela internet mudaram a forma de trabalho do jornalista esportivo. Modifica pra caramba, porque, por exemplo, você consegue recuperar muita coisa, um lance decisivo, uma chegada, um sprint final decisivo, você consegue recuperar muitas coisas rapidamente. Então acho que essa talvez seja a possibilidade hoje a gente com vídeo, com dados, sobretudo com o casamento de vídeo com dados, você consegue recuperar muito rápido uma informação que você foi ver, que você precisa dar uma notícia, sei lá, se você tem um lance decisivo, se você tem um photo finish do atletismo, se você tem um lance polêmico, então você consegue recuperar muito fácil e rapidamente. Eu acho que essa talvez seja a principal alteração. E outra é o seguinte, você vai ter que aprender que você não é mais dono da informação. Então o jornalista vai ter que também aprender a jogar junto com o público, de falar, olha, você pode ver isso em tal lugar, veja isso no nosso site, veja isso no nosso Twitter. Você vai ter que jogar muito mais junto do público. Eu acho que essa também é uma segunda modificação. As pessoas querem possuir acesso a todo tipo de informação, a todo instante, como afirma Márcio Monteiro, editor do site Lancenet. Hoje em dia todo mundo tem um celular, ou que seja um tablet, até mesmo às vezes em casa. Então acho que a vantagem é que está todo mundo ligado a todo momento em tudo, né? O pessoal hoje quer saber o que acontece a cada minuto, né? E em tempo real. Então acho que a internet traz essa vantagem aí pro pessoal. Professor da PUC, André Pazé, comentou sobre a evolução da busca por informações que as coberturas digitais trazem para o público. Eu sempre lembro quando eu era pequeno que eu comprava aqueles guias olímpicos, comprava o almanaque olímpico, e aquilo era meio que tipo assim um tesouro que eu usava, que eu lia antes da Olimpíada, lia durante a Olimpíada, e no final da Olimpíada eu ainda estava lendo e escrevendo e atualizando na mão. E agora você tem tudo isso automaticamente. Então isso é uma diferença brutal, esse super acesso à informação. Óbvio, as pessoas vão ter que começar a aprender da onde que elas estão tirando essa informação e vão começar a ter que também aprender a depurar as fontes. Acho que por aí que circula o maior diferencial de acompanhar uma Olimpíada hoje com uma pluralidade. Fora a possibilidade de estar falando ao vivo com todo mundo, com uma segunda tela, enquanto todo mundo acompanha na televisão ao vivo, você poder discutir. Então isso é legal, vai ser um outro diferencial também. Ele também vê que essa praticidade e grande quantidade de informações irá beneficiar esportes poucos conhecidos do público. Acho que assim, vai ter uma maior possibilidade. Eu vou fazer uma lembrança de uma outra Olimpíada, mas a de inverno, não a de verão, quando foi toda a sensação do curling, que todo mundo
no Twitter, só falava do tal do curling. Então acho que sim, porque, de novo, você pega beisebol, você pega esgrima, você pega alguns outros esportes que normalmente não têm atenção e que na Olimpíada realmente tem um espaço de nobreza e que vão ganhar uma atenção. E a Olimpíada também tem uma coisa muito legal, da possibilidade de que você pode pegar e você pode dizer assim, pô, peraí, que esporte é esse? Que você pega e diz assim, peraí, que legal isso aqui. É interessante, eu quero aprender a fazer, eu quero poder praticar. Então acho que isso é muito legal, que a Olimpíada tem esse efeito de destacar e de fazer com que as pessoas se interessem por alguns esportes pouco conhecidos. E essa nova cobertura digital pode animar os jornalistas que estão em busca de trabalho. Márcio Monteiro, editor do site Lancenet, diz que houve contratação de alguns profissionais para suprir a demanda de informações que o público está pedindo. A gente contratou apenas para freela, né? Aqui pro site e pro jornal, não lembro o número exato, mas acho que, não lembro se foram seis pessoas a mais, mas realmente só mesmo pro período olímpico. Não teve, assim, contratação para efetivação, mas para esse período, sim, a gente contratou, acho que 6 pessoas a mais. Muito bem, depois aí da locução do Heitor Facini, agradecendo ao professor de jornalismo da PUC, lá do Rio Grande do Sul, o André Pazé, e também o editor do site Lancenet, pertencente ao grupo Lance, o Márcio Monteiro. E conosco agora, né, além do Zeca, do Tuca e do Carlão, a presença do Leonardo Guerino. Ô Léo, muita gente vai ter essa opção aí já a partir dessa semana. Claro, muita gente já tem vários esportes, mas de repente quem está no trabalho, quer assistir um pouco aí uma disputa olímpica, vai ter essa opção de conseguir através da internet. A cada dia que passa, essa facilidade aumenta. Fala um pouquinho mais disso. Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Pois é, essa empreitada que o Sport TV está lançando para essas Olimpíadas, por exemplo, é algo inovador. E não se podia pensar isso antes, afinal não existia a tecnologia de banda larga tão grande como existe hoje. São 40 canais só na internet para se utilizar. Então você vai ter uma cobertura sobre todos os esportes olímpicos em si. Mas além dessa ferramenta dos 40 canais que o Sport TV vai ter, outra muito interessante é uma que o Facebook lançou no dia 3 de dezembro de 2015, que é a possibilidade de fazer vídeos ao vivo. E os canais de transmissão de mídia, eles estão usando muito essas ferramentas em coletivas de imprensa, em abordagens de jogadores durante o campo, e isso faz com que não seja necessário parar a transmissão do canal em si para passar uma notícia. E elas estão tendo grandes níveis de audiência. Então a internet está revolucionando, sem dúvida nenhuma, o papel de todos os jornalistas, não só esportivos, mas de todos os temas. E essa Olimpíada vai ser, na minha opinião, uma revolução do uso da internet em uma cobertura esportiva. Até no exemplo que você deu, essa semana acompanhei uma entrevista do Neymar à tarde, justamente nesse formato. Através do vídeo ao vivo. Sim. Tanto Esporte Interativo, Sport TV, eu já vi também em outros canais. A própria Confederação Brasileira de Futebol. Exatamente, ela utiliza os vídeos ao vivo do YouTube para conseguir preencher toda essa demanda de notícias que tem. Precisa de um canal, eles usam a página deles do Facebook. E está sendo muito utilizado e está tendo muito resultado. A possibilidade de comentar ao vivo o que está acontecendo. E outras inovações também que a internet está proporcionando, como, por exemplo, a segunda tela. Além disso, nos canais do Sport TV, por exemplo, que eu acompanho bastante, o Redação Sport TV e o Seleção Sport TV. Todos eles, através da segunda tela, retiram dúvidas dos apresentadores e do público. O público direto coloca alguma pergunta para os comentaristas ou para o apresentador e sobre ela. E só é possível através da internet. Ô, Guilherme. Pois não, Zeca. Tô percebendo aqui que o Leonardo está muito entusiasmado aqui com essa possibilidade de transmissão. Vai faltar olho. E aí, Vai faltar tempo. Tempo também. a questão é a seguinte, depende da manifestação do telespectador também, não é tudo que eles vão colocar ali no ar, né? É verdade, tem Mas moderador. eu queria passar a bola pro Tuca Américo, porque na última Olimpíada, a de Londres, em 2012, Tuca Américo também estava não tão entusiasmado quanto você hoje. Mas ele já estava bastante surpreso com o que o portal Terra fez, que transmitiu todas as modalidades dos Jogos Olímpicos de Londres, ao vivo ou em direto. Mas a maior parte dessas transmissões sem locução, né, Tuca Américo? Sim, uma Era parte. só imagem. Uma parte eu queria com que você locução. comentasse. O Terra já fez isso em 2012, depois ele repetiu a dose no PAN de Guadalajara. Eram 16 canais transmitindo praticamente toda
todos os eventos esportivos, alguns canais, 3 ou 4 canais com locução e os outros com som ambiente. E você já poderia escolher o evento e também fazer aquele recurso que a gente chama de picture-in-picture, né? Você tem uma tela maior e uma tela menor e você podia escolher o áudio de qual evento queria acompanhar. É lógico que em 2012 a gente ainda tinha uma limitação de banda larga, então acho que não houve uma explosão de transmissão via internet por essa limitação. Mas era de muito boa qualidade a transmissão do Terra. Então, mas eu cheguei a ver algumas dessas provas, as que não tinham locução, e eu confesso a você que eu fiquei um pouco desiludido, porque é muito estranho assistir a uma prova só com a imagem, e mesmo o áudio ambiente, né? Eu vi prova de canoagem. Você fica sem referência, né? A canoagem tinha pouquíssimo público na reta de chegada. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe nem quem é o atleta que chegou em primeiro. Quem chegou, da onde? Tem que esperar o grafismo da transmissão para poder saber qual é a classificação. E eu confesso que fiquei um pouco... Me senti desamparado do Gamero, me senti órfão da locução. Não, é verdade, isso a gente fica mesmo. Mas, por outro lado, era a única chance que a gente tinha de ver algumas modalidades que não eram transmitidas, né? Então, acho que isso é muito interessante. Recebi uma cola aqui, nosso diretor, e é verdade, a Terra TV também proporcionava um chat, né, do lado, então as pessoas podiam comentar, falar o que estava acontecendo. Então, quem sabe um pouquinho mais do assunto, do esporte, compartilha alguns conhecimentos que a maioria do público não tinha no momento. Mas eu acho que a internet é interessante para a questão da mobilidade. Então a pessoa não está em casa, está em trânsito, tem o tablet, tem o celular, pode acompanhar alguma prova dessa. Agora, para mim, nada substitui uma tela de TV maior para poder assistir uma prova inclusive, Zeca, dessas, você tem razão, porque o que acontece hoje, quando você pega as transmissões, elas são planejadas para se ver em alta definição numa tela grande. Sim. Né? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um jogo de futebol hoje, do jeito que é transmitido numa TV de 20 polegadas, mal você enxerga a bola. Né? Porque é um plano muito aberto, tentando pegar uma área maior do campo, e isso está relacionado ao tamanho da tela. A não ser o Guilherme, que tem um celular aqui, cuja tela deve medir quantas polegadas? Aqui é quase uma TV, um tablet de assistir, 40 polegadas. De repente o Premiere aqui está fora de casa. Aliás, no final de semana passado, em Ribeirão Preto, chegando lá na USP para visitar minha sogra que passou por um procedimento cirúrgico, estavam jogando Corinthians e Figueirense. Utilizei da internet, não do local, mas da minha própria internet, né? E na fila de visitantes, esperando ali para visitar a sogra, coloquei o jogo do Corinthians contra o Figueirense. Ali juntou mais ou menos uns 10, 15 corintianos. Eu pensei que foi gente torcendo contra o Corinthians. Teve gente, inclusive, que chegou na vez de entrar para visitar a mãe. Desistiu. E passou o outro na frente e falou: pode ir, minha senhora. Depois, quando acabar o jogo, tá 45 do segundo tempo, o juiz deu 4 de acréscimo. Então, é bacana isso que, independentemente do lugar que você tá, tem essa comodidade. Tudo isso para empatar em 1-1 em 1-1 com o Figueirense. Mas o Corinthians fez o gol já no finalzinho, então todo mundo que tava por ali ficou. Mas respeitaram o silêncio do ambiente hospitalar ou gritaram gol? Com exceção do gol do Corinthians, sim. Mas eu acho legal, Zé, que você colocou para a pessoa poder assistir a qualquer lugar. Mas a gente precisa também pensar nos níveis de produtividade do emprego, né? Verdade. A moçada vai dar um matão no trabalho que vai ser uma coisa fenomenal. Mas uma coisa que vocês comentaram que é interessante é essa questão de haver a locução para situar o ouvinte. Muita gente não conhece as regras de todos os esportes olímpicos. Afinal, são vários. Então, Mas tem muito locutor que também não, né? Exatamente. Mas é um despreparo da empresa. Mas essa locução situa para quem não conhece o esporte em si. E pode ajudar bastante. E por isso, inclusive o André Pazé, que foi um dos entrevistados, achou que isso vai beneficiar alguns esportes que não têm um público tão grande, como futebol, vôlei. Um exemplo pode ser a esgrima. Muitas pessoas não conhecem a pontuação da esgrima. Isso pode facilitar todas as pessoas. Mesmo a canoagem, que a gente tem uma esperança de medalha, né? Mas essa transmissão ao vivo também, ela proporciona algumas coisas que muitas pessoas não têm na TV, né? Se você tem um aparelho interativo da sua TV a cabo, você pode pausar a programação, você pode voltar um lance que você perdeu ou que tem alguma dúvida, né? Mas uma TV normal isso não acontece. Agora na internet você tem essa possibilidade
possibilidade de pausar e continuar vendo, de voltar ao lance, de dar um replay por conta própria, né? Então acho que isso é uma mudança de paradigma de como você vê o evento esportivo, que é interessante. Agora, é lógico, por melhor que ainda seja a conexão em banda larga, perde muito para as transmissões ao vivo em alta definição que a gente tem na TV. Então, ver um evento esportivo, uma TV de 50 polegadas na sua sala de casa, não dá para comparar com vendo uma tela do computador, mas é melhor a tela do computador do que nada, com certeza. Você estava falando também, voltando na final da Liga que o Brasil perdeu para a Sérvia, eu estava em viagem, voltando de Avaré, e eu consegui assistir um pedaço do jogo via celular também, para minha surpresa, né? Acabei com o meu plano de banda larga do celular, mas eu consegui ver um pedaço do jogo até chegar em casa. No sábado eu acabei com o meu plano também de internet quando coloquei na sequência Vasco e Bragantino. Aí começou a pipocar a internet. Não teve jeito. Na opinião de vocês, essa nova empreitada de usar a internet coloca mais em xeque a televisão? Não, eu acho que são públicos diferentes, né? Como um dos entrevistados apontou, na TV aberta ela seleciona os eventos que ela considera principal, que tem mais potencial de audiência, ou que alguma equipe brasileira, alguma possibilidade de medalha vai participar do evento. Agora na TV fechada, na TV paga, você pode escolher aquilo que você quer assistir. Existe uma outra modalidade também que eu uso sempre, alguns amigos, são poucas pessoas que fazem isso, que eu conheço, mas é você usar a internet como suporte e uma segunda, terceira, quarta tela de acompanhar 4, 5 eventos ao mesmo tempo. Então você está vendo um evento principal na tela da televisão e estou com um computador, um tablet, celular do lado, acompanhando outros eventos simultaneamente. A questão da internet é muito mais uma opção mesmo, né? Porque se o camarada está em casa, ele vai recorrer para a TV, então é mais uma alternativa. Se está fora da sua casa, você coloca ali. Aí tem um outro dado, que a gente tem um acesso à internet muito alto no Brasil. Se nós temos mais de 11 milhões de habitantes, mais da metade da população brasileira acessa a internet, mas muitos acessam no meio de trabalho. O acesso em casa ainda está muito vinculado ou ao celular, como o caso que vocês citaram. Ou games, né? Então, eu acho que no ambiente doméstico ainda impera a questão da televisão. Sim. Agora, a TV a cabo no Brasil estava soltando fogos de euforia, porque era uma curva ascendente contínua nos últimos anos, e em 2016 houve uma queda pela primeira vez dessa curva no número de assinantes. É por conta da crise econômica, por causa da crise econômica, a primeira coisa que você exatamente. Corta... Agora, eu acho que a internet que as pessoas acessam em casa ainda é majoritariamente via celular. Sim. Né? Então, isso para mim, eu particularmente não consigo ficar satisfeito vendo uma transmissão. É que eu não tenho o celular do tamanho do Guilherme Dias, não é pequenininho. Mas mesmo que não tenha celular em casa, não tenha computador em casa, a Rede Globo está prometendo transmitir 9 horas ao vivo de programação. Não sei onde eles vão encaixar isso na grade. A TV aberta, né? É bastante. Talvez aí até novelas, né, e Jornal Nacional, Fantástico, eles vão ter prejuízo na programação. Vai ter futebol com narração do Louro José no meio do Mais Você. Vai ter. Vai ter de tudo, mas é justamente isso, eu concordo com o Zeca, né? Em casa ainda o camarada usa a internet não para ver isso, a não ser que não tenha outra opção, mas eu em casa, por exemplo, estou no Facebook, às vezes, numa rede social, mas para assistir alguma programação... mas tem eventos que vão acontecer muito tarde, né, Carlão? O pessoal da natação estava reclamando que por conta da transmissão ser mundial, você tem que achar um fuso que atenda todos os países. Então as provas de natação vão ter provas que vão se iniciar às 11 da noite. Eu estava vendo o primeiro jogo de vôlei do Brasil que eu estava querendo ver, vai começar às 10h45 da noite. Então, quer dizer, muito evento esportivo vai adentrar a madrugada, o que para TV aberta é ótimo, né? Porque atletismo, a grande parte das provas de atletismo acontece à noite, a partir das 8h30 da noite. Então, quer dizer, você vai ter uma programação garantida aí até... Agora, vocês acham que eles miraram o público norte-americano? Porque o fuso americano está atrás da gente. Sim. Então, enquanto aqui for 10 da noite... Nova York, acho que são 2 horas de diferença hoje. Sim. Se pegar a costa oeste, então, a diferença é muito maior. Chega a 4, 5 então, horas. o público norte-americano vai ser privilegiado, porque a maior parte das transmissões acontece nos horários bons, prime né? Time, no prime time deles. A Europa é deles. que não vai ter essa felicidade, porque a maior parte das provas, nesse caso, acontece de madrugada. Sim. Né? Que foi o que aconteceu com a gente aqui na Copa de 2002. Japão-Coreia. Né, os jogos eram de madrugada, era horrível acordar 3, 4 da manhã para assistir jogo de futebol, né? Então acho que tem essa mudança interessante. Mas a verdade é a seguinte, Léo, vai ter evento esportivo para todo mundo. Quem tiver afim vai ter condição de ficar 24 horas. Eu fico pensando em quem não gosta de esporte, né? Coitado. Esse é melhor, vou arranjar outra coisa para fazer.
Legal, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, também do Heitor Facini, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte.